E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, bem-vindos, sempre com patrocínio do Sportsbet.io, casa de apostas do nosso tricolor e que patrocina os canais Barolo Jogos, Barolo Vídeos e Cortes do Barolo. Aliás, vou deixar na descrição do vídeo Cortes do Barolo se você já não é inscrito. Estamos chegando com as informações sobre o sorteio da Copa do Brasil, que rolou hoje à tarde, fizemos live, esqueci até de avisar no vídeo de ontem que ia ter live do sorteio, bastante gente acompanhou, obrigado, já vou falar um pouquinho dessa live aí. E o São Paulo decide o segundo jogo em casa, no Morumbi, para todo mundo que estava preocupado com o sorteio, que ia ter armação, né? Eu falei no início da live que eu não acreditava em manipulação de sorteio, gente, porque por um único motivo, não é que eu não acredite que isso possa acontecer no país que a gente vive, você sabe que tudo é possível. Só que o meu argumento para não acreditar que tenha bolinha pesada, mais esquema porque tem representante do São Paulo lá, gente. Tem representante do São Paulo lá. O Júlio Casares estava lá, o presidente do São Paulo estava lá. Então não é possível que eu não acredito que possa existir algum tipo de manipulação nas bolinhas do sorteio, sendo que o São Paulo não está abandonado lá. Não é só tem flamenguista, ou só tem... tem representantes do São Paulo que estão lá fiscalizando todo o procedimento de sorteio. E outra coisa, eu acho o seguinte... Quando a gente fica falando muito, porque o sorteio tá armado, vai ser o segundo jogo no Rio, vai ser não sei o quê, porque vai beneficiar o Flamengo, a gente tira o foco dos principais problemas que podem tirar o título do São Paulo, que não é simplesmente o sorteio. É o futebol que o time está apresentando, a cobrança que tem que ser feita em cima desses jogadores, principalmente depois da derrota de ontem. É claro que eu não estou falando que o Flamengo não tem poder de bastidor como o Palmeiras tem, como o Corinthians tem. Tem poder de bastidores fortíssimo. A gente sabe como funciona a mídia, que como tem muito flamenguista na mídia, principalmente a carioca, eles fazem uma pressão danada. Como é a mídia, a maioria da mídia aqui em São Paulo tem essa pressão pro Corinthians, porque é o clube que tem mais torcida, a gente sabe. Uma coisa é você lutar para que seu time tenha poder de bastidor. Poder de bastidor, já expliquei aqui várias vezes, e vocês concordam comigo, não é simplesmente o fato de não, porque vai beneficiar o São Paulo, eu vou ter que colocar um árbitro que vai ajudar o São Paulo, que vai roubar para o São Paulo, não é isso. O poder de bastidor que o São Paulo sempre teve, principalmente nos anos de glória do São Paulo, que não é à toa, né? Os anos de glória sempre vêm embalados num pacote, né? São vários fatores que fazem o clube ser gigantesco. Não é simplesmente o poder de bastidor, não é simplesmente ter um elenco bom, não é simplesmente ter um treinador bom, é uma série de fatores. O São Paulo sempre teve o poder de bastidores. O poder de bastidores que o São Paulo tinha é que o São Paulo era respeitado. Então, se você vai disputar, vamos supor, uma semifinal de Libertadores, a Conmebol jamais ia colocar um árbitro inexperiente para apitar uma semifinal numa partida envolvendo o São Paulo. Porque os dirigentes da Conmebol olhavam para o São Paulo com respeito e falavam, não, é o São Paulo, então a gente vai ter que colocar um árbitro capaz, um árbitro que a gente considere capaz para apitar esse jogo. Esse é o tipo de poder de bastidores. Poder de bastidores é quando simplesmente nenhuma federação, nenhuma confederação, nenhuma emissora de televisão faz o que bem entende com o clube. Nenhum árbitro, nenhuma comissão de arbitragem faz o que bem entende com o clube, porque o clube é respeitado. Isso que é poder de bastidores. O poder de bastidores tem que ser trabalhado pelo presidente, pelo treinador, pelos jogadores, por todo mundo. Para o clube ser respeitado. O São Paulo deixou de ser protagonista há muitos anos, já faz mais de 10 anos que não é protagonista, agora que está tentando voltar por esse caminho, justamente porque perdeu isso. O São Paulo passou a ser desrespeitado por todo mundo, inclusive por alguns próprios torcedores do clube, que apequenam o clube, se contentando com pouco, tendo que elogiar jogador ruim. Então o São Paulo foi perdendo essa força de bastidor, perdendo essa força de ser protagonista. Os clubes adversários foram perdendo o respeito em relação ao São Paulo. E quando se perde o respeito com um clube gigante como o São Paulo, é muito complicado você recuperar. Tem que ser feito um trabalho sólido para que você consiga recuperar. Então não vejo... eu acho que a gente tem que discutir sim, tem que cobrar sim, porque ontem, já falando um pouco do jogo de ontem, o que aconteceu foi o seguinte, gente. Ontem eu fiquei um pouco aliviado depois do jogo de ontem, da minha indignação, e vendo alguns amigos na internet também comentando, os canais também comentando, e eu vi a participação dos torcedores, a grande maioria, a esmagadora maioria, envergonhada e indignada com o que aconteceu ontem.
Com o time do São Paulo perdendo para o Lanterna no campeonato, com um jogador a mais, um time que tomou 45 gols, que não vencia 10 partidas. Então eu vi que pelo menos quem acompanha esse canal aqui, ontem foi até um dia típico, porque geralmente em vídeo pós-jogo, né, vem gente que não tá aqui todo dia, não são como vocês que estão aqui todos os dias. Vem gente só que vem depois do jogo. Todo mundo encarando o problema como ele tem que ser encarado. Discutir como tem que ser discutido. As chances perdidas, os erros de cruzamento, os erros básicos de fundamento. E aí, eu fiquei um pouco mais aliviado também, quando eu vi os comentários dos amigos aqui. Alguns não discordam de mim em relação a um jogador, em relação a outro jogador, mas a essência da indignação tá aqui no canal, é da torcida do São Paulo, não sou eu que estou falando, nem você, somos nós que estamos falando. A indignação, porque não é possível que tenha um torcedor de São Paulino em sã consciência que tá tranquilo depois do que viu ontem contra o América. E aí eu também fiquei um pouco mais aliviado quando eu vi a entrevista do Dorival. Não sei se vocês chegaram a ver, foi uma coletiva bem curta. O Dorival falou, a primeira pergunta, eu não sei quem é o jornalista, senão daria o nome dele aqui, eu não sei quem é. Ele deixou tudo pronto pro Dorival dar a desculpa do cansaço. Ele falou, depois a gente fala do jogo, Dorival, eu queria falar da logística, que o São Paulo veio de Quito, não treinou, aí viajou, ficou lá até sábado e veio, aí não se preparou bem pro jogo. Depois a gente fala do jogo, mas eu queria que você falasse dessa preparação. E o Dorival poderia ter caído nessa armadilha fácil de jogar desculpa no cansaço, que é o único time que está disputando 3 competições, porque a altitude de Quito, porque ele falou, não foi a logística feita foi o melhor que poderia ter sido feito. E não é isso, não foi por causa disso que o São Paulo perdeu o jogo. Inclusive o Dorival Júnior usou a palavra inadmissível. Inadmissível, não foi eu que falei, só eu que falei, e você. O Dorival falou que o que aconteceu ontem foi inadmissível. Aliás, ontem a gente teve na rodada 2 resultados, né? A gente teve o resultado do São Paulo e teve o resultado do Cruzeiro contra o Grêmio. Não sei se vocês tiveram, o Grêmio ganhou de 3-0 do Cruzeiro, o Cruzeiro não jogou nada. Não sei se vocês chegaram a ver a entrevista do técnico do Cruzeiro, Pepa, e do goleiro Rafael. O goleiro Rafael, depois do jogo, o goleiro do Cruzeiro, que é um dos líderes do Cruzeiro, ele foi, aquela entrevista que você fala depois do jogo ali, ele foi perguntado, ele falou assim, eu tô aqui por respeito a vocês que estão trabalhando, porque eu não vou falar aqui, o que eu tenho que falar, eu vou falar lá dentro. E foi lá cobrar os jogadores. Depois do jogo, eu vi uma entrevista do Rafael falando que, defendendo o treinador, dizendo que eles trabalham muito, e que o treinador não entra em campo, que os jogadores que tem que resolver ali. E o Pepa deu entrevista e falou que o time não jogou nada, que foi inadmissível, usou de novo essa palavra. Então, gente, não é a questão de apoiar ou não apoiar. A gente apoia porque a gente apoia e critica pelo sentimento que tem pela instituição. O que eu tô falando para vocês é que se não existir cobrança da diretoria, do treinador, dos dirigentes, do presidente em cima desses jogadores aí, a gente vai pro vinagre nas 2 competições. Não é porque tá na final da Copa do Brasil que tá tudo bem, tudo lindo e maravilhoso. Olha o desempenho do São Paulo fora de casa no Campeonato Brasileiro. São 9 vitórias nos últimos 3 anos de Campeonato Brasileiro, gente. 9 vitórias fora de casa nos últimos 3 anos. Por isso que luta pra cair, pra não ser rebaixado todo ano. Então, independente do momento, independente da final contra o Flamengo, independente do jogo decisivo contra a LDU na quinta-feira, esses caras precisam ser cobrados. Esses caras precisam. A gente precisa colocar na cabeça. A gente, o que eu digo, os dirigentes, porque eu duvido que eles estão aí para opinião de torcida, eles não estão nem aí. Mas eles têm que ser cobrados no ambiente de trabalho deles, gente. Eles vão disputar uma final que, se o São Paulo for campeão, fatura 70 milhões para um clube que deve até as calças. É importantíssimo o legado esportivo. Não estou falando nem da gente como torcedor comemorar um título inédito da Copa do Brasil. Estou falando de você ganhar os 70 milhões, de você se classificar para a Libertadores do ano que vem, porque aí você traz patrocínios novos, você tem condições de oferecer uma proposta melhor para o Lucas, você tem condição de dialogar com futuros reforços, oferecendo a possibilidade de jogar a Libertadores pelo São Paulo, você tem a oportunidade de negociar com uma empresa de material esportivo no final do ano que vence o contrato com a Adidas, num outro nível, num outro patamar, você tem condição de vender o patrocínio da manga da camisa, tudo isso atrelado a uma conquista de Copa do Brasil. Então, independente de qualquer coisa, independente do momento que a gente está vivendo, de chegar numa final de Copa do Brasil depois de 23 anos e decidir a Copa do Brasil em casa, independente de qualquer coisa, a gente tem que entender, eu estou me colocando na minha cabeça o seguinte, a importância desse momento. A importância desse momento não só
para nós torcedores, para a gente comemorar um título inédito de Copa do Brasil. Mas eu estou falando na instituição, a importância para a instituição. Claro que os jogadores que se forem campeões, vão colocar o nome na história, vão ser uns jogadores que vão entrar para a história, como o presidente vai entrar para a história, o diretor de futebol vai entrar para a história, o treinador, os jogadores, a base, todo mundo vai entrar para a história com uma conquista inédita de Copa do Brasil. Só que além disso, além desse prêmio para esses caras que trabalham lá e para nós, torcedores, que carregamos esse time nas costas há tantos anos, existe uma importância gigantesca para a instituição, esse título da Copa do Brasil. Por isso que eu falo para vocês, tem que cobrar sim, esses caras precisam ser cobrados. Espero que o Dorival tenha conversado com esses caras, ou converse com esses caras, mostrando que o desempenho que eles tiveram ontem, a displicência que eles tiveram ontem, os erros básicos de fundamento do esporte, se repetirem, o São Paulo não consegue conquistar nada esse ano. Então na quinta-feira a gente tem um jogo dificílimo contra o melhor time que a gente pegou até agora nessa competição fraquíssima que é a Sul-Americana, precisando fazer 2 gols de diferença para passar para uma semifinal. E tem esse duelo contra o Flamengo, que para mim é o jogo mais importante do São Paulo nos últimos anos. Então, eu acho que tem que cobrar sim. Esses caras precisam colocar a mão na consciência que eles não ganharam nada e que eles não são craques e só chegaram até onde chegaram na Copa do Brasil por esforço, por dedicação. Não foi por capacidade, pelo talento exuberante, não foi. Foi pelo esforço, pela vontade de conquistar as vitórias que a gente teve contra Palmeiras e Corinthians. Então, eu ia até fazer comentários hoje, mas eu não a gente já falou bastante, e vamos falar bastante agora na live do Joga Fácil, agora às 8 horas, no SBT Esportes, e depois tem QG Tricolor no Barulho Jogos. E só uma informação, o Arrascaeta e o Luiz Araújo tiveram lesões idênticas, eles tiveram um problema no bíceps femoral da perna esquerda. Olha só, foram diagnosticadas lesões de grau 2 para 3. O departamento médico do Flamengo prevê para esse tipo de lesão um prazo de recuperação de 4 a 6 semanas. Foram lesões sérias, consideradas graves. Então, existe o risco dos 2 jogadores, o Arrascaeta e o Luiz Araújo, não terem condições de disputar os 2 jogos final. Nem o primeiro, que acontece no dia 17, né? Até anotei aqui para passar para vocês. No dia 17 e o outro no dia 24, 17/9 no Maracanã, teoricamente Maracanã, e no dia 24 no Morumbi. Existe a possibilidade de Arrascaeta e Luiz Araújo não entrarem em campo pelas lesões que tiveram hoje, nesse final de semana contra o Internacional. Os 2 tiveram problemas de contusão no primeiro tempo. Então agora a gente vai fazer o seguinte, todos os dias, agora amanhã tem vídeo, hoje tem Joga Fácil, QG Tricolor, amanhã vídeo 8 da noite, a gente vai falar bastante sobre essa decisão da Sul-Americana, vamos ver como é que vem a LDU, vamos ver como o time vai se reapresentar, e já passamos todos os dias a passar informações para vocês sobre a final da Copa do Brasil, principalmente já muita gente me perguntando sobre ingressos. Eu já prevejo uma dificuldade extrema para comprar ingresso, porque a gente já, é um histórico que a gente tem na Total Acesso. Aliás, esse é um alerta que eu gostaria de fazer para a diretoria do São Paulo, que já providencie, junto com a Total Acesso, uma estrutura para atender os milhares de torcedores são paulinos que já estão desesperados atrás de ingresso. Então, peço para a diretoria do São Paulo que todos tenham condições de comprar, sócio-torcedores de todos os planos, torcedor comum, que todos tenham condições de comprar. E que a estrutura da Total Acesso seja digna de um clube como o São Paulo e digna de uma final de competição como é a Copa do Brasil. A gente vai ficar aqui, continuar pegando no pé, informando, cobrando, exigindo, porque na minha maneira de ver, gente, isso é uma maneira de ser torcedor. Porque o torcedor não é só aquele que apoia. Na minha cabeça, na minha concepção, o torcedor é aquele que critica, aquele que pressiona, aquele que cobra e aquele que apoia sempre. Porque faz tudo isso pelo sentimento que tem pela instituição. Então, e para finalizar, só o anúncio da GoCase rapidinho aqui para você, vários produtos em promoção. Aliás, hoje eu tô com a minha garrafinha térmica aqui, que é sempre que você pode personalizar, são produtos de alta qualidade. E tem as capinhas de celular também, produtos licenciados do São Paulo. Você tem, já pode personalizar, coloca lá Lucas, Rames, Copa do Brasil, pode fazer o que você quiser. São capinhas para mais de 100 modelos de celular. Você tem frete grátis se você usar o cupom GOCASEBAROLO, GOBAROLO. Tá no primeiro link da descrição. Você clica lá, já entra no site, confere os produtos. Não são só capinhas,
tem um monte de coisa legal pra caramba, então não perca, tá? Confira os produtos da GoCase. Então, ó, a gente faz o seguinte, voltamos agora. Agora, já vou emendar direto, já vou deixar o link do Joga Fácil, não precisa nem clicar em nada, já vai entrar o link do Joga Fácil aí, a gente vai falar bastante sobre a decisão. Hoje eu que apresento o programa, vamos falar bastante sobre os jogos contra o Flamengo, rodada do Campeonato Brasileiro. E às 9 da noite tem o QG Tricolor no Barolo Jogos. Eu, Teclas, Drex, e o Jova e o Acervo estaremos lá falando sobre Copa do Brasil, sobre a derrota de ontem. Então vamos falar bastante sobre o São Paulo, porque eu acho que esse momento é importante, é um momento de aproveitar, é um momento de curtir o momento, de fazer essa final em casa no segundo jogo, a gente tendo a oportunidade de ser campeão da Copa do Brasil, comemorar no Morumbi, se tudo correr bem, e a gente tem que viver esse momento, mas também não pode fechar os olhos e fechar os olhos para as coisas ruins que acontecem e deixar de cobrar aquilo que pelo menos eu acho que tem que ser cobrado para o São Paulo voltar a ser gigante e ser protagonista, tá bom? Se inscreva aí no canal se você não é inscrito, quando a gente chegar a 520 mil inscritos, vai a camisa número 3 para você, que aliás foi adiado o lançamento, era para ser essa semana, vai ser só na outra, então eu estaria na São Paulo Mania do Alpha Shop, não estarei mais só quando lançar, e o que a gente vai dar de presente para você, a camisa número 3, tá bom? E se você gostou do vídeo, eu peço like, porque segundo o YouTube, cada 10 pessoas que assistem o vídeo, só uma dá like, e eu esqueço também de pedir. Então ajuda quando você deixa o seu like, o YouTube entende que mais gente pode se interessar pelo conteúdo. Então você que é amigo do canal, peço para você deixar seu like aí se você gostou, tá bom? Então na sequência tem Joga Fácil, hein? A gente se encontra aí depois no QG Tricolor. Fiquem com Deus, aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão. Forte abraço, tchau!